Pai Santo, nós damos graças, ó Deus, por esta manhã, pela saúde, pela vida, pelo sol que brilha. Após tantos dias de chuvas, nós clamamos as Tuas misericórdias sobre aqueles que sofrem e ainda padecem em decorrência dessas chuvas. Ó Deus, nós também reconhecemos o Teu cuidado, a provisão do Senhor. Reconhecemos a Tua graça maravilhosa, que nos salva e nos dá a segurança de que nas mãos do Senhor nós estamos e delas ninguém pode nos tirar. Nós clamamos a Tua bênção no estudo desta lição tão preciosa, tão importante para as nossas vidas como servos Teus. Te oramos agradecidos por tudo, Te bendizendo e Te louvando em nome de Jesus, para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro, no texto básico, o texto de Romanos, capítulo 8, os versículos 31 a 39. Romanos 8, 31 a 39. Nós estamos com este tema da lição, salvos para sempre, Romanos 8, 31 a 39. Peço que os irmãos possam nos acompanhar silenciosamente e atentamente. Romanos 8, 31 a 39, nos diz a palavra de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas, diante de toda a obra, tudo que foi relatado por Paulo até aqui, até este capítulo 8, 30, versículo 30. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós ainda voltaremos a este capítulo 8, não é muito precioso, na compreensão desta salvação para sempre, dos salvos para sempre. Nós queremos iniciar e colocar, já oramos, né? Já oramos, e não esqueça, mais uma vez, reforçando, não só para você que está presente, quem está online também, que no próximo domingo nós vamos estudar a lição 11, e a lição 10 ficará para o domingo 10 de julho, e a partir do próximo domingo será a lição 11, 12, 13, e no domingo 10 de julho, se Deus permitir, nós trataremos sobre a lição 10. Ficou fácil de gravar, 10 de julho, lição 10. Bom, nessa introdução, nós precisamos lembrar que o Senhor Jesus Cristo, Ele escolheu 12 apóstolos. E para que se cumprisse as Escrituras, no meio dos 12 estava Judas, que o traiu. Nos dias atuais, e mesmo naquela época, nós sabemos que a apostasia, ela aconteceu e acontece também nos nossos dias. Alguns desistiram da fé, desistiram. Alguns ficaram pelo meio do caminho, aparentemente nesse sentido, nessa fala nossa humana. Alguns se tornaram pedra de tropeço, outros se tornaram escândalo para o Evangelho. E aí pessoas questionam, o questionamento que é levantado por algumas pessoas, é se esta doutrina da perseverança dos santos, esses salvos para sempre, e quando a gente coloca versus o decair da graça,
e vamos falar, se ela seria mesmo bíblica. Será que a experiência humana ela não estaria contrariando, negando esta doutrina dos salvos para sempre? E quando a gente fala sobre esta perseverança dos santos, como está aí, versus o decair da graça, é porque exatamente os seguidores de Armínio, e há muitos questionamentos se Armínio de fato defendia que a pessoa poderia perder totalmente a salvação, mas os seguidores foram enfáticos em dizer, os seguidores de Armínio, e isso terminou indo para o Sínodo de Dort, e gerou o que é chamado os 5 pontos calvinistas, para se opor àquilo que os seguidores de Calvino, aos seguidores de Armínio defendiam. E um dos pontos que os seguidores de Armínio defendiam é que você poderia decair, você poderia abandonar a graça de Deus, abandonar a fé, e aí você estaria perdendo, nesse sentido, perdendo a salvação. Bom, primeiro nós precisamos entender o que é que significa perseverar até o fim. O que é que significa? A nossa lição nos traz esse primeiro ponto muito importante para que a gente entenda esta doutrina da perseverança dos santos. Esse é um dos pontos bíblicos que foram resgatados pela Reforma Protestante, é um dos pontos que mais sofre ataque. Essa questão de você ter a certeza de salvação, de que mais até do que certeza de salvação, é quando você usa essa expressão assim, não, se você está salvo para sempre, salvo para sempre, né? Tem até a música, não sei quem é, quem não é aí, flamenguista. Eu não sou rubro-negro, mas terminei torcendo pelo Flamengo por conta de Nunes. Mas o Flamengo, ele diz, olha, uma vez Flamengo até morrer, né? Até morrer. Então, você vai ser Flamengo sempre, enquanto você tiver vida, sempre. E aí, a ideia desses salvos para sempre, ela pode ter uma interpretação errada. Primeiro vamos ver o que não é a doutrina desses salvos para sempre, e a gente vai usar a expressão que era usada pelos reformadores, o que é essa doutrina da perseverança dos santos, o que ela não é, o que não é. E há um escritor, teólogo, Anthony Hoekman, que ele diz o seguinte, o que é que não é a perseverança dos santos? Não significa que todo frequentador de igreja, ou mesmo todo membro dela, irá perseverar até o fim em sua fé. Ou que qualquer pessoa que tenha feito uma pública profissão de fé, ela esteja eternamente segura, ou ainda que qualquer que nos pareça um verdadeiro crente, jamais desistirá de sua fé. Pode ser que você diga, bom, então o pastor está negando a perseverança dos santos. Não, o que ele está dizendo é que, no nosso olhar humano, a perseverança dos santos não está dizendo, ela não está dizendo que todo aquele que é frequentador da igreja, ele vai perseverar até o fim. Ela não está dizendo, mesmo, não só todo frequentador, mas até mesmo alguém que tenha feito a sua pública profissão de fé. Não quer dizer que todo aquele que fez a sua pública profissão de fé, ela vai perseverar até o fim. Ou até aqueles que nos pareçam um verdadeiro crente. Peguem como exemplo o caso de Judas. Quem diria que Judas iria fazer o que fez? Ora, as pessoas olhavam e não havia, até certo ponto, nenhum sinal que levasse à desconfiança. Tanto é que os apóstolos, quando Jesus disse, olha, um dentre vós me trairá, e Jesus não disse quem foi, e quando ele usa, até já falamos essa expressão, quando ele usa, aquele que mete a mão comigo no prato, ou seja, é aquele que participa, que está aqui, não é ninguém fora não, não é nenhum daqueles outros seguidores que vai me trair não, é alguém daqui, que está no meio, que mete a mão com a gente aqui no prato, mete a mão comigo no prato, é um dentre vocês, dos 12. Então, quem diria que Judas estaria
nesse sentido, não sendo de fato um filho de Deus, mas sim um filho da perdição. Então, um cuidado que a gente precisa ter é para que a gente não ache assim, perseverança dos santos significa que todos aqueles que são membros da igreja, nenhum deles de fato vai se desviar. Que ele vai até o final. Todo aquele que é membro da igreja, todo aquele que está no rol de membros da igreja, que fez a sua profissão de fé, que foi batizado, que fez isso, fez aquilo, cantou no coral, até pregou, o que seja, foi pastor, presbítero, diácono. Não é isso que a perseverança dos santos está dizendo. Agora veja, é interessante a gente ver o que é a confissão de fé de Westminster. Ela fala no capítulo 17, na seção 1ª, a confissão de fé de Westminster, ela fala o que é perseverar até o fim. O que é esta doutrina da perseverança dos santos? O que é, de fato? Se ela não é achar que todos que fazem parte da igreja visível, todos vão perseverar até o fim, o que de fato a confissão de fé diz, baseada no que a palavra de Deus fala, e nós vamos ver aqui. A confissão de fé, ela diz, os que Deus aceitou em seu bem amado, os que Ele chamou eficazmente e Ele santificou pelo seu Espírito, não podem cair do estado de graça, nem total, nem finalmente. Veja que ele não está dizendo aqui que não pode cair parcialmente. Ele está dizendo, não pode cair, nem total, nem finalmente. Mas com toda a certeza, hão de perseverar nesse estado até o fim. E estarão eternamente salvos. A ênfase que nós precisamos dar aqui, vamos ver na palavra, é quando a Bíblia diz, ou quando a confissão de fé ela usa a expressão, os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que Deus recebeu através de Cristo, através do sacrifício de Cristo, os que Ele chamou eficazmente, os que Ele santificou pelo seu Espírito. E aí vamos ver então o que é que a palavra de Deus nos fala. Eu vou pedir para alguém abrir em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. E aí você fica de pé e o microfone chega até você. A segurança desta salvação eterna, ela não depende da força ou da capacidade humana, pois nós somos guardados pelo poder de Deus. Vamos ver o que é que diz 1 Pedro 1,5. O que não impede de verdadeiros crentes terem a sua fé abalada ou até caírem em graves pecados. Vamos ver o que é que diz 1 Pedro 1,5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Sois guardados o quê? Lá. Sois guardada pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Pedro está escrevendo aos eleitos de Deus, e Pedro está dizendo que nós somos guardados pelo poder de Deus. Pedro não está dizendo, olha, vocês são guardados pela igreja. Eu até lembro uma vez que o Quarteto Milênio estava até cantando aqui, e aí um deles disse assim, é a fortaleza, Castelo Forte, a igreja é o Castelo Forte. Eu digo, meu Deus, não. Aí, na hora que terminou, eu disse, olha, só fazendo uma retificação, Castelo Forte é o nosso Deus, não é a igreja, é o nosso Deus. Tá. Fundo musical aí para a gente, vamos lá, atendam aí o celular, desliguem, façam alguma coisa. Vejam só, então veja, nós somos guardados, diz Pedro, pelo poder de Deus. Porém, guardados pelo poder de Deus não significa que nós já estamos perfeitos. Perfeição aqui nós não vamos ter. Você pode lutar, chegar até 99%, mas 100%, perfeição, não. Santidade, 100% de santidade, não. Nós estamos no processo de santificação e vamos ver mais à frente aí. Então, nós somos guardados pelo poder de Deus, assim como Jesus estava cuidando dos apóstolos. Assim como Jesus disse, olha, eu não perdi nenhum dos que o Pai me confiou, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas ele não perdeu nenhum. Mas não perder nenhum não significa que os apóstolos não cometeram erros, eles cometeram.
Numa aldeia em que Jesus pregou, falou e não foi recebido, a palavra não foi recebida, tudo, os apóstolos disseram: mestre, quer que a gente mande descer fogo do céu? Já estavam um tanto acostumados com o poder de Jesus, os milagres. O senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para consumir? Jesus disse: não sabeis de que espírito sois. Eles estavam sendo aperfeiçoados. E aí a gente cita o caso de Pedro. Olha lá, Pedro, já trabalhado por Jesus, todos aqueles anos, tudo, e no final dos 3 anos de ministério de Jesus, o que acontece com Pedro? Pedro vai negar Jesus 3 vezes. 3 vezes. Então, os salvos para sempre não significa que nós não vamos errar. Erros acontecerão. E Deus vai querer trabalhar esses erros na nossa vida. Então, salvos para sempre não é no sentido de que estaremos perfeitos aqui na terra, mas que nós não seremos demovidos da fé, nem total, nem finalmente. Deus quebrantou o coração de Pedro diante do seu erro. Deus quebrantou o coração de Pedro. Era um eleito de Deus. Deus foi lá, através do seu Espírito, incomodar o coração de Pedro. As Escrituras, elas nos dão a certeza de nossa salvação. A palavra de Deus nos fala a respeito disso. Eu vou pedir para alguém abrir lá em 1 João, capítulo 5, os versículos de 11 a 13. 1 João 5, de 11 a 13. Veja como João nos coloca. 1 João 5, de 11 a 13. O que é que nos diz lá? O poder da intercessão. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Desculpe, veja só, é de 11 a 13, você começou já lendo do 13, mas pode ler. 1 João 5, a partir do 11, e o testemunho? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Exato. Veja como a palavra de Deus coloca. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aí veja como ele diz adiante. Adiante. Se for, senão eu vou ler aqui. Aí eu leio. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E aí, então, João vai dizer: estas coisas eu vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Até porque o gnosticismo, naquela época, as seitas começavam a dizer assim: olha, você precisa atingir um conhecimento espiritual para você poder ser eterno. E aí João vai dizer: não, a nossa vida eterna não está na nossa capacidade de termos algum conhecimento, alguma gnose, algum conhecimento, para a gente poder ter vida eterna. A nossa vida está em Cristo. E aí João vai lembrar e vai dizer: essas coisas eu escrevi para vocês, a fim de que vocês saibam, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Você crê no Senhor Jesus Cristo. E nós temos a vida eterna nele. A nossa fé é posta nele, não é na nossa capacidade, no nosso conhecimento. Mas há 2 passagens que elas são centrais nessa questão da certeza de salvação. Eu vou convidá-los a, também é um texto, uma delas é um texto de João capítulo 10, versículos 26 a 28. João 10, Evangelho de João, capítulo 10, versículos 26 a 28. 26 a 28. É interessante nesse aspecto aqui, é que o Senhor Jesus Cristo, ele é apresentado como o bom pastor. Nesse texto de João 10, capítulo 10, ele se apresenta como o bom pastor. E aqui nós vamos ver que há 2 grupos que são bem distinguidos pelo Senhor Jesus Cristo.
Um grupo é aqueles que são ovelhas de Jesus. E o outro grupo são aqueles que não são ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, João 10, 26 a 28. Alguém pode ficar de pé e ler? Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. É interessante como o Senhor Jesus Cristo fala aqui, porque depois de todos os discursos, todas as pregações, os judeus começam a arguir o Senhor Jesus Cristo, a brigar com ele, a discutir com ele. Por quê? Porque eles não creem em Jesus como o Messias, como Filho de Deus. A tal ponto que a Bíblia diz, nos versículos 19, depois que Jesus diz, eu sou, até uma expressão que é usada para Deus, como Deus disse a Moisés, vá lá e diga a Faraó, eu sou. Quando Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas, os judeus disseram, ele está usando a expressão de Deus. Que história é essa? Eu sou o bom pastor. Olha a expressão de Deus de novo, eu sou. Ele está se afirmando como Deus. Tanto é que os judeus, depois, quando quiseram apedrejá-lo, Jesus disse, por qual das obras me apedrejais? Foi o que eu fiz. Ele disse, não é pelo que o Senhor fez, é pelo que tu dizes. Porque sendo tu homem, te fazes a ti mesmo Deus. Então, ele disse, não vai apedrejar. Isso é um homem, e ele está dizendo que ele é Deus. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Aí no versículo 19, diz lá, por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E começaram a discutir com Jesus, e diz então a palavra, versículo 24, rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram, até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Se você é o Messias, diga para a gente. Diga que, de fato, você é o Messias. E aí, então, o que Jesus diz? Já vos disse e não credes. Respondeu-lhe Jesus, versículo 25. Já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Elas testemunham a meu respeito. Aí sim, agora Jesus diz por que eles não creram. Não é porque eles não tinham capacidade para crer. Não é porque eles não tinham intelecto. Não. E Jesus argumentou do ponto de vista intelectual, ele disse, olha, as obras que eu faço, eu estou fazendo pelo Pai. Quando a questão, quando ele diz, as obras que eu faço em nome de meu Pai, testificam a meu respeito. Eu estou fazendo em nome de Deus, em nome do Pai. Mas nem assim vocês estão crendo. Não, se fosse para ver do ponto de vista intelectual, do ponto de vista das profecias, os cegos, o que é que Jesus disse quando João Batista mandou discípulos seus perguntarem a Jesus se ele era de fato ungido, o Messias, o Cristo? Ele disse, olha, diga a João Batista, que os cegos estão vendo, que os coxos estão andando. Aí, era resgatar o Antigo Testamento, as profecias. E aí João Batista entendeu, é ele o Cristo. De fato é ele o Cristo. Ele está cumprindo. Ou seja, aqueles judeus era para terem entendido. Ele disse, olha, as obras que eu faço, as obras que eu estou fazendo em nome do Pai, testificam a meu respeito, testemunham que eu vim do Pai. Mas vocês não creem. Não é porque vocês não entendem intelectualmente, não têm capacidade. Vocês conhecem o Antigo Testamento, mas por que vocês não creem? Aí Jesus diz, versículo 26, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. E aí, então, ele vai dizer no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E no versículo 28, então, ele nos dá a certeza da salvação. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará
da minha mão. E aí ele vai dizer no versículo 29 e 30, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Aqui há algumas coisas que são muito importantes, que sejam ditas a partir desse versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A primeira coisa que é muito importante dizermos é que as ovelhas de Jesus possuem a vida eterna agora. Não é uma possibilidade futura, não é uma possibilidade futura. Agora, Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna. Jesus não disse, olha, eu dou às minhas ovelhas a possibilidade de que no futuro, se elas permanecerem firmes até o fim, se elas não me deixarem, se elas não abandonarem a fé, aí sim eu garanto a salvação delas. Não. Jesus está dizendo, eu lhes dou a vida eterna. Sou eu que estou dando. Eu dou às minhas ovelhas a vida eterna. Aí Jesus dá uma garantia, jamais perecerão. E aí o perecer aqui não quer dizer morrer, porque morrer, os apóstolos morreram, todos eles. Cristãos morreram e continuam morrendo. Mas Jesus está falando da eternidade. Não vão para o inferno. Não vão perecer eternamente. Jamais perecerão. E Jesus dá outra garantia ainda mais forte. Ninguém as arrebatará da minha mão. E para que isso fique bem claro para os seus seguidores, para que os judeus entendessem bem, Jesus vai dizer, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. As ovelhas foram dadas pelo Pai. A autoridade que Deus deu a Jesus vem do Pai. É maior do que tudo. Por isso ele tem todo o poder. Por isso Jesus vai terminar lá em Mateus 28, dizendo, toda a autoridade me foi dada, tanto no céu como sobre a terra. Toda a autoridade me foi dada. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E aí então Jesus diz, eu e o Pai somos um. Então Jesus pode dizer, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará, ninguém tirará as minhas ovelhas das minhas mãos. Eu tenho todo o poder. Então Jesus estava dizendo que as ovelhas dele recebem a vida eterna, não é uma coisa para o futuro, não é uma possibilidade futura, que elas nunca poderão perecer eternamente, na eternidade, jamais. Elas poderão passar pela morte, sim, mas elas vão ser ressurretas e já estarão, depois de mortos, o Espírito volta a Deus que o deu. E Jesus vai afirmar que ninguém tem poder para tirar das mãos dele. E quando Jesus diz que ninguém tem poder, e aí a gente precisa enfatizar isso a partir do que a palavra de Deus fala. Alguém acha aqui que Satanás tem mais poder do que Jesus? Não, eu também creio que não, pela palavra de Deus. Nem Satanás tem poder para tirar as ovelhas das mãos do Senhor Jesus Cristo. Agora eu pergunto a você, entre Satanás e um ser humano, quem tem mais poder? Disso daí eu não tenho dúvida. O homem sem Deus eu não tenho dúvida não. Você tem dúvida? Entre um espírito demoníaco que era um querubim que caiu, entre Satanás e um ser humano sem Deus, você tem dúvida de quem tem mais poder? É lógico que é Satanás. Lógico. Um ser humano contra um espírito que é capaz de se apossar ali, o possesso, o endemoniado. Eu não vou achar que um ser humano tem mais poder do que aquele que era um querubim que caiu. Agora, com Deus, não, com Deus nós somos vitoriosos. É só por meio de Cristo que nós conseguimos vencer a Satanás. Aí sim, é o poder de Cristo em nós, Ele que tem todo o poder. Então veja, nem Satanás pode nos tirar das mãos do Pai, nem do Filho. Nenhum ser humano é capaz de fazer isso. E aí então nós afirmamos, baseados no que a palavra de Deus fala, de que nem as próprias ovelhas do Senhor Jesus, nem as próprias ovelhas do Senhor Jesus Cristo, elas são ovelhas dele.
As ovelhas de Jesus são dele. Receberam a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém pode, nem a própria pessoa. Ela não tem, a não ser que ela tenha mais poder do que Cristo. Cristo guarda as suas ovelhas, aí a ovelha diz, não, mas eu quero me perder, eu quero ir para o inferno. Como? Se ela recebeu a vida eterna, se ela não pode perecer eternamente, e se Jesus, como bom pastor, tem todo o poder. Se ele perde a ovelha a quem ele deu a vida eterna, e que ele disse que não pode perecer, o poder dele já está sendo questionado. Ele não está guardando bem as suas ovelhas. Então, isso ele deixa bem claro a partir desse texto de João 10. Vamos ver Romanos, capítulo 8. E aí, este texto eu vou fazer essa leitura, e eu quero, pela forma de ler, tentar pontuar algumas ênfases aqui. Romanos, capítulo 8. E eu quero chamar a sua atenção para alguns blocos de versículos. Alguns blocos. Lógico que não dá para a gente fazer, nem 4 domingos daria para fazer uma pregação em Romanos 8. Tão profundo, tantos versículos e tanta coisa para explicar. Mas veja só, o que é que Romanos 8 tem a ver com a certeza de salvação para as nossas vidas? O primeiro bloco de versículos está nos versículos de 1 a 8, que vai nos mostrar que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós fomos salvos em Cristo, o perdão que ele conquistou na cruz, o sacrifício que ele fez, o pagamento que ele fez, nos justifica, paga a nossa dívida, e aí nós não podemos ser condenados. Nós não podemos ser condenados. Vamos aí primeiro ver esses versículos de 1 a 8. Olha como Paulo coloca, Romanos 8, de 1 a 8. Agora, pois, olha como ele começa, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu vou seguindo, um versículo atrás do outro, certo? Mas perceba, e pela leitura eu quero dar algumas ênfases. Por que não há nenhuma condenação? Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei não tinha como nos aperfeiçoar, no que estava enferma pela carne, pela nossa natureza pecaminosa, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então veja, Paulo vai fazendo uma defesa para mostrar, olha, em Cristo ele pagou, ele cumpriu tudo na cruz, e aí nós não podemos ser condenados. Os versículos de 1 a 8. Mas veja as bênçãos que Cristo conseguiu para nós na cruz do Calvário. Olha como Paulo vai nos falar a partir desse versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Lembra que nós somos selados com o Espírito? Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, o corpo físico, por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça de Cristo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne.
Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, é um alerta. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que bênção. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Não somos só filhos, mas somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, que é o nosso irmão, é o Filho de Deus. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então veja bem, essas bênçãos todas aí conquistadas, vai se somar ao fato de que nós fomos feitos herdeiros por Deus. Nós recebemos a herança do Senhor, como está aí, dos versículos de 18 a 30. Nós fomos feitos herdeiros de Deus, ainda que em meio a sofrimentos. E aí passamos pelos pecados, pelas quedas, pelos problemas, sofremos em decorrência ainda do pecado, porque não fomos completamente aperfeiçoados, estamos sendo santificados, é o que a palavra de Deus fala. Mas Paulo vai nos trazer agora, até o versículo 30, Paulo vai nos trazer justamente a certeza de que essa obra de Deus, ela será completada nas nossas vidas, ela não vai ficar pelo meio do caminho. Aí ele diz aí a partir do versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, Deus. Porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí, olha como Paulo vai terminar essa seção de versículos, esses versículos 29 e 30. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja como Paulo vai, e ainda vamos seguir, Paulo vai nos dar a certeza dessa salvação. A gente não vai ficar pelo meio do caminho. A obra que Deus começou, é até um versículo bem usado pelo Mar, de Filipenses 1,6, a obra que ele começou, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E Paulo vai dando essa certeza. As bênçãos dele, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. As bênçãos de sermos filhos de Deus. Nós fomos feitos herdeiros, ainda que em meio a todo o sofrimento que ainda temos na terra. Mas com certeza essa obra será completada. Mas as pessoas poderiam levantar
e aí nós vemos agora, a partir do versículo 31, as pessoas poderiam levantar algumas questões, e Paulo é como se ele estivesse buscando responder essas questões com respeito a essa certeza de salvação. E aí ele vai nos dizer no versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas, de tudo isso que Deus opera em nós? Paulo vai, e é uma pergunta que ele já tem a resposta, não é o que é chamado a pergunta retórica, ele já tem a resposta, mas pela pergunta ele quer reforçar essa certeza no coração. Então ele diz, olha, diante de tudo isso que Deus fez, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo começa a fazer a pergunta, já trazendo no coração a resposta, olha, não tem como, ninguém pode ser contra. Se Deus fez tudo isso por nós, veja, ele está se dirigindo aos eleitos, como ele fala aos romanos, aos eleitos de Deus, aos santos, aos santificados em Cristo, ele não está falando da humanidade, de uns que possam ou não, ele está falando daqueles que estão debaixo desta predestinação e do plano de Deus. Então ele diz, olha, se Deus fez tudo isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele vai dizer no 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, ele não está falando aqui todos, não é a humanidade, todos os eleitos, todos os santificados, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, com Cristo, todas as coisas? Ele disse, olha, este Deus Pai, ele não foi capaz, não tem o poder, ele não se poupou de ver o seu filho sendo sacrificado. O próprio filho não se poupou. O filho não disse, não, pai, eu não vou não. Hoje, morrer por esses miseráveis? Não, mas é por um grupo que eu estou elegendo, eu quero manifestar neles a minha miséria. Não, vou não. O filho não se opôs. O plano do pai, o pai não se poupou, o filho não se poupou, nem o Espírito. Deus Pai, Filho e Espírito Santo não se pouparam. Se eles não se pouparam e eles entregaram, o pai entregou o que havia de mais precioso, que é a vida do seu filho, como ele não nos dará outras coisas bem menores em relação ao seu filho? E aí ele vai dizer, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Se alguém for acusá-los, é Deus que vai justificá-los. Quem os condenará? Diz Paulo, é Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Ora, quem é que vai condenar? Se Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós, quem é que vai ter condições? Se o Espírito de Deus é o nosso Paráclitos, é o nosso advogado, ele está conosco, e o Filho está à direita, como vencer esse juízo? Não tem como. Quem vai ser capaz de condenar estes eleitos de Deus? Não tem como. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo operando toda a justiça, bondade, misericórdia, tudo dentro de toda a legalidade da própria lei de Deus que foi dada pelo próprio Deus. Então Paulo está dizendo, não tem como condenar. E aí Paulo vai terminar esse versículo 35, nos dizendo, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada. É essa certeza que Paulo quer trazer para uma igreja de Roma, viu? Uma igreja extremamente perseguida. Ele está dizendo, olha, ainda que vocês sejam mortos fisicamente, não serão eternamente. Ninguém pode, nem nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Paulo vai terminar, então, este capítulo, trazendo ênfase na certeza da salvação, afirmando, pelo que ele coloca agora, a partir do versículo 36 a 39, que nada e nem ninguém pode impedir a nossa salvação. No plano de Deus, nada nem ninguém, nem os próprios eleitos. E por que os eleitos iriam querer isso? Se é o Espírito de Deus que gera a vida em nós e gera o prazer no nosso coração, em nos deleitarmos, nos alegrarmos, exultarmos em Deus. Olha como Paulo fala a partir do versículo 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora é o final do capítulo 8. Em todas estas coisas, porém, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo
que todas essas coisas, anteriores e agora o que ele coloca. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo não precisa aqui nem dizer, não, mas se o eleito não quiser, ele deixa de ser eleito. Se aquele que foi chamado por Deus, de fato, regenerado por Deus, lá na frente ele vai e deixa tudo aquilo, abandona tudo que Cristo fez por ele. Não, não. Paulo nem precisa dizer isso. Porque ele está dizendo, olha, ele coloca coisas muito maiores do que o ser humano. Nem poderes, nem coisas do presente, nem do porvir, nada. É isso que Paulo está querendo chegar aqui para a igreja, que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas então alguém poderia dizer, bom, então pastor, então a gente pode viver de qualquer jeito, já que nada pode nos separar, a gente vai viver no pecado, a gente vai pintar e bordar e estamos resolvidos. E aí a gente passa para o segundo e último ponto, que é a santificação necessária. Nunca esqueça que nós não fomos salvos para vivermos de qualquer forma. Não, nós não fomos salvos para isso. Uma objeção que pode ser levantada à doutrina da perseverança dos santos é que ela estimularia, nesse caso, uma vida no pecado pelos crentes. Era a ideia de dizer assim, ó, o crente, ele sabendo que ele está salvo para sempre, então ele vai dizer, então já que eu estou salvo para sempre, eu vou viver uma vida no pecado. Eu não já estou salvo? Deus vai mudar a minha salvação? Não, não vai mudar. Então eu vou viver uma vida no pecado. Essa doutrina não deve estimular isso no nosso coração. Porque se o entendimento desta doutrina nos levar a esse entendimento, a esta conclusão, nós precisamos questionar se nós somos verdadeiramente salvos. Se é o Espírito de Deus que opera em nós. Porque o Espírito de Deus não vai nos levar a essa conclusão, de que nós podemos viver de qualquer forma. A Bíblia ela vai nos ensinar de que Deus não vai levar para os céus quem Ele não santificar. E ao mesmo tempo também vai nos chamar à responsabilidade pessoal e intransferível de santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14, eu vou pedir que uma pessoa abra em Hebreus 12, 14, e outra pessoa em Efésios 5, 18, Hebreus 12, 14, Efésios e outra em Efésios 5, 18. Primeiro, Hebreus 12, 14, você fica de pé, o microfone vai até você, por favor, rapidinho, sem a gente perder tempo. Hebreus 12, 14. 14. A exortação, a paz e a pureza. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ok, obrigado. Então veja como o escritor aos Hebreus ele diz: segui a paz com todos. E parou aí? Não. Segui também o quê? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós fomos predestinados para a santificação. Nós somos predestinados para fazermos a vontade de Deus. E Paulo fala isso bem claro lá em Efésios. Efésios 2,10 ele vai dizer, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós não somos santificados, nós não somos, predestinados, eleitos para viver no pecado. Não, nós precisamos seguir a santificação, e se Deus não operar essa santificação na nossa vida, nós não seremos salvos, não somos nem dele, porque ele vai operar, e ele opera no coração de seus filhos a santificação. Vamos ver Efésios 5,18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Mas não se embriaguem com vinho, porque isso leva à devassidão, à dissolução,
mas, e é interessante essa tradução, porque a tradução atualizada, ela diz assim, mas enchei-vos do Espírito. Aí você já tem que pesquisar no grego, estudar mais, o que é esse enchei-vos aí? E aí, quando ele diz, mas deixem-se encher pelo Espírito, é justamente a ideia que está aqui no texto, que ele pode ser traduzido o texto, não só por enchei-vos, mas sede enchidos. Sejam enchidos, vocês precisam ser, nós precisamos ser enchidos, o que sinaliza duas coisas aqui, nós temos uma responsabilidade diante de Deus, e Ele cobra isso de nós, então há um lado da responsabilidade do crente de buscar a santificação, e há um lado da soberania de Deus operar essa santificação nas nossas vidas, porque às vezes o crente sendo levado pela natureza pecaminosa, ele está trilhando o caminho do pecado. Davi, não aconteceu com Davi? E era um homem de Deus, olha lá, era um homem segundo o coração de Deus, estava trilhando o caminho do mal, lá vai o Espírito de Deus incomodar, mandar o profeta lá, tudo. Então veja só, nós precisamos de dois aspectos aqui. O primeiro aspecto que nós precisamos entender nessa santificação necessária é que Deus nos santifica. Deus é quem nos santifica. E quando eu falei da questão de Efésios, a questão de que nós precisamos viver em santidade, a predestinação, é quando a palavra de Deus nos fala, lá em Efésios, no capítulo 1, Efésios, foi o texto que não pedi para ninguém ler aqui, Efésios capítulo 1, mas nós já passamos em outras lições por ele, logo no começo, quando a partir do versículo 3, Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte e bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha o que nos diz o versículo 4, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos profundos pecadores e vivermos no pecado. Foi isso? Não. Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, e assim segue, e no versículo 6 ele diz, para o louvor da glória de sua graça. Então nós fomos predestinados e somos predestinados para sermos santos e irrepreensíveis. O crente que não está buscando uma vida de santificação, ele precisa questionar. Deus, o Senhor está falando no meu coração? Senhor, eu estou crescendo na palavra do Senhor, eu estou crescendo em santificação. Então, o primeiro aspecto que nós precisamos chamar a atenção é que Deus nos santifica. Essa santificação ela é necessária. A perseverança dos santos, a certeza de salvação, não é para a gente se acomodar, cruzar os braços e viver no pecado. Não. Fomos e somos salvos em Cristo e temos a certeza de salvação, o que nos dá a garantia que nós não vamos nos perder, mas não é para a gente afrouxar, baixar a guarda, não, é para a gente continuar firme. A obra, Deus nos santifica e nesse sentido a obra de Deus ela é completa. E é obra dele, a nossa santificação. Eu vou pedir para alguém abrir em 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. O que é que nos diz lá? Primeira Tessalonicenses 5, 23. Alguém vai ler? O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Paulo está dizendo que a santificação é, inicialmente, obra de Deus. É Deus quem nos santifica. É Ele quem tem o poder de nos levar à santificação, em trabalhar o pecado no nosso coração, em nos santificar. E aqui,
santificar vai ter dois significados. Você lembra que Jesus falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E foi o que Jesus orou lá em João capítulo 17. Mas veja bem, santificar tem dois sentidos aqui, que eles não são excludentes, mas eles são complementares. O primeiro sentido é de ser separado para um determinado uso, consagrado. Então, às vezes, diz assim: olha, esse violão aqui ele foi consagrado para o louvor ao Senhor. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é do sentido positivo, de que ele está sendo separado para um uso, ele está sendo consagrado para um uso. Essa é uma ideia de santificar. Você foi tirado do mundo, você foi santificado, separado do mundo, para ser consagrado a Deus. Este é um sentido de santificar. O outro sentido, o outro significado de santificar é o processo pelo qual os crentes eles passam entre quando nós somos salvos e a regeneração, quando o Espírito de Deus está operando nas nossas vidas, transformando o nosso coração, até a nossa salvação final. Isso Paulo fala, foi o texto que eu citei, que é o texto base do MAD, né, do Ministério de Apoio a Departamentos Infantis, que é o que Paulo diz lá em Filipenses 1,6. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Paulo está dizendo: olha, ele começou uma obra na vida de vocês, e ele vai completar essa obra até aquele dia da vinda de Jesus. Então é este sentido de que o crente está passando por um processo de santificação. Uma é pontual, ele foi separado, ele foi tirado do mundo para ser consagrado a Deus. Aqui é pontual. O outro é linear, tem uma continuidade. Até a vinda de Cristo, ou até que a gente parta para a eternidade, nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito de Deus. É essa santificação que é uma obra de Deus na nossa vida. Pastor, e aí, eu cruzo os braços? Não. Agora a gente vai terminando com o nosso dever. Nós devemos nos santificar. Se a Bíblia diz que a santificação é obra de Deus, a própria palavra de Deus e o próprio Deus vai cobrar de nós. Mas não é no sentido de que a gente pode perder a salvação, ou quem sabe vai talvez perder a salvação. Não, não. É que Deus está nos alertando que nós não fomos salvos para vivermos no pecado. Então, nós devemos nos santificar. Veja, quando a gente lê o texto de Hebreus 12, 14, estava lá o texto dizendo: segui a santificação, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E quando a Bíblia apresenta isso daqui, seguir a santificação, a ideia é de que você precisa seguir zelosamente. Você tem que se esforçar. Você tem que fazer sacrifício. Porque, afinal de contas, nós como cristãos estamos na luta contra o pecado. Então, tem que se sacrificar mesmo. E, nesse sentido, aqui é onde você dá importância e você, como cristão, demonstra interesse. Senhor, eu quero viver em santidade de vida. Senhor, corrige os meus pecados. Trata do meu coração. Trata da minha vida, me transforma, Senhor, a cada dia. Eu não posso passar 10 anos na igreja, eu não posso estar ouvindo tantas mensagens, lendo tanto a Bíblia, eu não posso estar em tantos grupos de oração, e eu olho para trás e eu estou há 10 anos aqui e não mudou nada na minha vida. Então, alguma coisa está errada. Você está recebendo tanto e não está praticando. Sim, Deus quer operar essa santificação. Então, há uma necessidade de seguirmos zelosamente. Mas não só de Hebreus 12, 14. Romanos, capítulo 6, os versículos de 10 a 12, vai também nos mostrar isso. Romanos, capítulo 6, versículos de 10 a 12. Olha como Paulo coloca isso. Romanos 6, de 10 a 12. Paulo diz lá: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, tratando do cristão. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus
em Cristo Jesus. E aí Paulo vai dizer: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Paulo vai estar dizendo: olha, o crente que é alcançado pela graça de Deus, ele deseja ser santo, deseja viver em santidade. Ele odeia o pecado e ele busca viver para Deus. Paulo compara essa santificação e essa vida para Deus, mostrando que é um esforço, é doloroso. Ele fala isso lá em 1 Coríntios 9, 27. Ele diz: eu esmurro o meu próprio corpo. Lá em 1 Coríntios 9, 27. Eu esmurro o meu próprio corpo e eu reduzo o meu corpo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo vai dizer que é uma luta, eu estou esmurrando o meu corpo, porque eu não quero ser desqualificado. E Hebreus 12, 4, vai nos mostrar que nós temos uma batalha sangrenta. Hebreus 12, não o 14, não é? Mas o versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. A que ponto podemos chegar? De termos que lutar tanto contra o pecado, que tenhamos que até derramar o nosso sangue. Até, entre aspas, perder a vida por amor ao Senhor Jesus Cristo. E então o escritor aos Hebreus está dizendo: olha, na luta contra o pecado vocês ainda não chegaram a esse extremo de resistir até ao sangue, até derramar a sua própria vida. O que o escritor aos Hebreus está dizendo é que é uma batalha sangrenta, é uma luta enorme a nossa santificação. Daí, então, porque as constantes exortações à vigilância. Alguém pode ler Lucas 21, 36? Lucas 21, 36. Rapidinho, sim. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus vai dizer que nós temos que vigiar a todo tempo, orando, para que nós possamos escapar de todas essas coisas que precisam acontecer e possamos estar em pé na presença do Filho do Homem. Veja, ele não está colocando dúvida aqui, mas ele está exortando e dizendo: vigie, ore, persevere, cuide, não é? E a bênção é termos esta certeza que nós só podemos conseguir pela graça de Deus. Veja, nós somos desafiados a isto, mesmo sabendo que quem opera isso em nós é Deus. Quem opera isto em nós é Deus. Veja o que está lá em Mateus 24, 13. Mateus 24, 13 vai dizer: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus não está colocando dúvida, porque é como ele disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Mas o que Jesus está colocando é ênfase. Você precisa perseverar até o fim. Deus vai operar isso na sua vida. O próprio ensino do Senhor Jesus Cristo traz isso, que nós não fomos chamados para cruzar os braços e vivermos no pecado. A perseverança dos santos, a certeza de salvação não deve fazer com que nós cruzemos os braços e vivamos no pecado. Existem muitas advertências na Bíblia quanto a professarmos a nossa fé em Cristo, dizermos que nós somos cristãos e não buscarmos uma vida de santidade. Tiago diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas o quê? Mas, não só ouvintes, mas praticantes da palavra. Não só ouvintes, Tiago diz. Tiago nos alerta. Veja o que nos diz o último texto aqui, em Gálatas 6, 7. Gálatas 6, versículo 7. O que é que nos diz? Como uma advertência para os nossos corações. Pode ficar de pé, o microfone está chegando. Não se enganem, de Deus não se zomba,
pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Não se enganem, não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que a palavra de Deus está trazendo é a advertência para o nosso coração. Então veja, a santidade, a santificação, essa santificação, a perseverança dos santos não é para a gente baixar a guarda, repito. Não é para a gente dizer, já estou salvo mesmo, então vou viver de qualquer jeito, Deus vai me salvar de qualquer forma. Olha o dedinho. Não, não. Pedro pecou? Pecou. Negou a Cristo? Negou. Qual o resultado depois que ele viu Jesus sendo levado para ser crucificado? A Bíblia diz que Jesus, olhando de longe, fitou a Pedro. Olhou na direção de Pedro e seguiu. Você lembra o que o texto diz lá em Lucas? O que aconteceu com Pedro? Chorou amargamente. Então, quando nós pecamos, nós sofremos as consequências do pecado. Quando Davi pecou, Natan foi lá, contou a história todinha. Rei, é o seguinte, tinha um homem muito rico, chamou outro para dar um banquete, aí ele pegou o cordeirinho de um homem bem pobre, tal, e aí sacrificou para ele, serviu, tal. Aí Davi olha e diz, esse homem, o rico, o ricão, esse homem, ele deve ser morto. Natan olha para ele e diz, esse homem és tu. É você, Davi. É você. O tempo foi passando desde o pecado de Davi com Batseba. Parecia que Deus não ia agir ou não estava agindo. Estava. Deus tem um tempo certo em cada coisa. É você, Davi. Esse homem da história é você. E Davi sabia que Deus podia tirar-lhe a vida. Mas Natan diz, o Senhor perdoou o pecado do seu coração. Deus estava operando o quebrantamento em Davi. Enquanto eu calei os meus pecados, diz Davi, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Como Deus foi trabalhando. Então veja, se a gente continua no pecado, Deus vai quebrantando o nosso coração. Deus vai às vezes trazendo até sofrimento para o nosso coração, como consequência do pecado. Para nos corrigir, está nos disciplinando, porque somos filhos amados, nós não somos bastardos, somos filhos amados do Senhor. Então não vamos pensar que a gente vive de qualquer jeito, que Deus vai nos salvar de qualquer forma. Não, não é assim. Nós somos salvos em Cristo, nós somos predestinados para sermos santos e irrepreensíveis. Vamos concluir então, que nós não zombemos de Deus, mas na conclusão nós queremos, e a aplicação para as nossas vidas, que já fomos fazendo tantas delas, nós queremos afirmar que a doutrina da perseverança dos santos ensina que a salvação como obra de Deus, ela é completa. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, nós somos salvos por meio do Senhor Jesus Cristo, e nós temos a operação do Espírito de Deus em nós. Então, a eleição por Deus, desde antes da fundação do mundo, sim, a salvação por meio de Cristo, a operação do Espírito de Deus em nós, nos leva à eternidade com Deus. Um outro aspecto é que a doutrina da perseverança dos santos, ela não só ensina que a obra de Deus é completa, é obra de Deus. Ela ensina também a necessidade de santificação. Eu estou colocando em negrito. Santificação como testemunho e fruto de nossa eleição. Como obra de Deus, sim, conforme a palavra de Deus nos fala, e como responsabilidade dos salvos. Então, se nós somos eleitos de Deus, se o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos de Deus, que nós somos eleitos de Deus, nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos colocar em prática aquilo que ouvimos da palavra de Deus. Esse será um desafio nas nossas vidas, até ao dia em que o Senhor nos chamar. Até o dia em que o Senhor nos chamar, Ele vai estar trabalhando
as nossas vidas. Eu quero, nesse momento, abrir para que a gente possa, então, compartilhar se há alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, alguma questão que passou pelo coração em meio à exposição, em meio ao que fomos compartilhando. Só reforçando aí o que a gente aprendeu nessa aula, né? Que o livre-arbítrio e eleição. O que a gente aprende aqui, que está aprendendo, é que a Bíblia é como se fosse um exército combatendo o livre-arbítrio. E tem 2 generais aí, nesse exército, né, que é Paulo e João, que é o tempo todo aí nos dando ensinamentos sobre a eleição. Não é isso? Sim, entender exatamente. O aspecto do livre-arbítrio, como a gente já trabalhou, não é? Logo no começo, o homem perdeu por causa do seu pecado. O homem passou a ser dominado pelo pecado. A natureza humana foi manchada pelo pecado e, como a Bíblia diz, aquele que peca se torna escravo do pecado. Então, o homem se tornou escravo, perdeu. E aí Paulo vai, justamente Paulo, João, Pedro, mas principalmente Paulo, como foi colocado aí, Paulo vai combater essa ideia. Livre-arbítrio nós não temos. A humanidade está debaixo do jugo, da escravidão do pecado. Falamos em outra lição sobre a livre agência. O homem não tem mais o livre-arbítrio. Ele não consegue mais decidir por ele sozinho, sem nenhuma influência, não. Ele tem a influência no seu coração. Se Deus não agir, ele já tem a influência do pecado no seu coração, que o induz e o leva para o pecado. O que é que o homem tem? A livre agência. Ele vai agir dentro da sua capacidade, da sua natureza humana, só que agora marcada pelo pecado que o conduz ao pecado. Ele não consegue por ele mesmo, sozinho, fazer e cumprir a vontade de Deus? Não. E só para reforçar ainda mais, nós que somos cristãos, conhecemos a palavra, que temos o Espírito de Deus, olha o que Paulo diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Se o crente em Cristo Jesus, com o Espírito de Deus, com a palavra de Deus, com o conhecimento de Deus, ele não consegue fazer toda a vontade de Deus, imagina o que não é crente no Senhor Jesus Cristo, né? Pastor, nesse caso, assim, a pessoa que não está em Cristo, não foi escolhido por Ele, ela tem uma disposição mental reprovável, né, que nem fala em Romanos capítulo 1. Então, assim, basicamente, ela pode até culturalmente ter sido convertida, mas ela não é convertida, então ela não se incomoda. É como, assim, pelo menos na minha compreensão, é como se uma pessoa, tanto que a Bíblia fala do bom perfume de Cristo, é uma pessoa sem olfato, né? Ela não tem olfato, ela não sabe que fede mais. Aí, de repente, ela adquiriu o olfato, aí toda vez que ela começa a feder, ela vai se incomodar, né? Pode até, sei lá, ficar suando, se sujar com alguma coisa, mas ela vai querer se limpar, porque ela não vai ficar querendo ficar com esse fedor, né? Mas, às vezes, é um processo até você conseguir ter o olfato cada vez mais apurado, porque está no meio da sujidade do mundo e todo mundo vive sem conseguir sentir o cheiro bem. Seria mais ou menos isso ou foi... Eu estou quase sem olfato. Eu quero entender. Faça a pergunta tirando a alegoria, porque aí fazendo a pergunta, aí talvez aí eu possa associar o que você colocou da questão do olfato. Qual é a pergunta? Não, veja, a questão da pessoa está no processo de santificação, se ela tem a disposição mental reprovável, ela não vai estar nesse processo. Ela não tem. O não crente, o não eleito, o não predestinado, ela não tem como ter processo de santificação, porque ele está no pecado. E quem opera a santificação é o Espírito de Deus, é Deus que opera a santificação, e nós respondemos pela ação do Espírito de Deus em nós. O Espírito de Deus não habita em nós?
Aí eu quero ir para o pecado. Ele diz, não, para cá não, para cá. Ah, não, mas eu quero ser. Isso aqui eu aprendi, o que eu estava lendo. Não, não, não. Ó, o que é que a palavra de Deus fala? Não, eu aprendi por umas leituras que Deus está em tudo. Deus é a pedra, Deus é a... Não, não. O que é que a palavra de Deus fala? Então, o Espírito de Deus está nos trazendo. Então, o perdido, aquele que está no mundo, aquele que não foi eleito, não foi predestinado, ele não tem como abraçar a santificação, porque só Deus é que pode operar. Dele, ele vai procurar o pecado. Relembrando, nós que estamos em Cristo, mas não estamos perfeitos, 100%, nós somos levados ao pecado, por conta ainda a gente está na luta contra o velho homem. Imagina o que não tem o Espírito de Cristo. Prossiga. Assim, a ideia seria de que, como a gente, sem Cristo, é morto nos nossos delitos e pecados, né? O morto, por exemplo, não tem olfato, né? Por isso que eu falei... esqueça o olfato e vá para a pergunta. Qual é a pergunta? Ou certo, qual é a ideia? No caso, então, a pessoa vai sendo restaurada pelo Espírito de Deus. Que pessoa? A pessoa que é salva por Cristo. O eleito, o predestinado, salvo em Cristo. Aí sim. Exatamente, está nesse processo e ele vai, assim, recuperando o que Deus ele quer para a pessoa na criação, né? O que ele Sim, colocou a na vontade criação. de Deus vai sendo restaurada na vida dele. Sim, sim. Basicamente era só para confirmar isso mesmo. Certo. Porque eu acho que, de repente a figura do olfato gerou uma... Agora o olfato está começando a voltar, viu? Pastor, na lição, na página... Bota o volume, pode falar. Isso. Não, está ligado. Lição, isso. na página 32, ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Mateus 24:13. Aí eu estudando, eu vi aqui assim, eu perguntei, né? E o que não perseverar? Tudo isso o senhor já respondeu, e eu já entendi. Né? A possibilidade de não perseverar? Não. Para o escolhido, para o servo do Senhor, não. Aí eu botei, de acordo com o que está escrito na página 33, não há vida com Deus para quem não obedece à sua palavra. Né? Mas aí eu queria, eu pensando comigo mesmo aqui, né? Eu quero refletir com a igreja e deixar isso para a igreja. Nós podemos, né, mesmo crentes, que não temos a possibilidade de perdermos a salvação, porque isso foi dado pelo Senhor, nós ainda temos a possibilidade de termos uma vida cristã medíocre. Né? Então, aí está a necessidade, né, da gente pedir e deixar o Espírito de Deus agir na nossa vida, para que nós possamos produzir frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Sim, aí lembra do que Paulo falou, daquilo que nós estamos edificando. O que você edifica sobre o fundamento? Aí Paulo diz, é feno, é palha, que o fogo consome, é bronze, é prata, é ouro. Então, o que é que nós estamos, as nossas obras, que Deus preparou para que nós andássemos nelas e fizéssemos elas. Então, veja, nós temos que estar vivendo em santidade de vida, sim, olhando para a palavra de Deus, sendo corrigidos pela palavra de Deus, todo crente. Agora, não esquecer que quando se diz, olha, você vai perseverar até o fim, isso não está dizendo que você vai ser perfeito aqui na terra. Ah, pastor, mas o crente tal, ele errou assim, assim, assim. Vai acontecer pecados. Vai acontecer erros. Olha o que aconteceu na vida de Davi. Você acha que Paulo e Barnabé foram dois santos que nunca erraram, nada? A Bíblia está lá dizendo, lá em Atos, que eles tiveram uma desavença entre eles. Pronto, eu digo, rapaz, encontrei um pecado na vida de Paulo, e que ele era considerado irrepreensível, né, pelos judeus. Eles tiveram uma discussão séria, uma desavença entre Paulo e Barnabé, que eles se separaram, cada um foi para um lado. Só a graça de Deus para trabalhar ali, não é? É o texto de 1 Coríntios 3:12, obrigado aí a turma da projeção, Vitor Cunha. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Então, nós temos responsabilidade sobre o que nós estamos fazendo nas nossas vidas diante de Deus.
Agora, essa perseverança não significa que nós não vamos nunca errar. Significa que nós vamos continuar no caminho. Nós vamos terminar os nossos dias testemunhando de Jesus. A nossa fé em Cristo estará firme nele, com problemas, com lutas, com dificuldades, com pecados, ajudando uns aos outros. Olha lá, ajudando uns aos outros do corpo de Cristo, né? Nós vamos passar por tudo isso. Que Deus nos ajude a perseverarmos, e Ele quer isso até o fim. A perseverança dos santos, não esqueça, não é para justificar uma vida no pecado, é para mostrar que nós precisamos viver uma vida para a glória de Deus. E na hora que o crente não está perseverando, cabe até um alerta nosso. Meu irmão, isso é vida que testemunhe a sua predestinação, a sua eleição? Não. Você não está vivendo como um eleito, não. Você está vivendo como um pagão. Então, precisa te corrigir. Deus está me mandando aqui para alertar você em amor. Volte para o caminho. Volte à prática das primeiras obras, das boas obras de Deus. Que Deus nos abençoe. Não esqueça, próximo domingo, nós vamos... Hoje foi a lição 9, próximo domingo é a lição 11. A lição 11, muito preciosa. Que Deus nos abençoe.